eu te exorto solenemente, Timóteo, que pregue a palavra. Hoje são os pastores, os responsáveis por trazer a palavra de Deus ao povo. A palavra essa é a que está revelada nas Sagradas Escrituras. Se você gosta do Evangelho Genuíno, então se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. Cuidado com a religiosidade. Muito cuidado com a religiosidade. O que estava acontecendo aqui? Porque o profeta, nessa quarta mensagem, ele adverte ao povo com relação à religiosidade. O que estava acontecendo aqui? Você sabe que quando eles voltam do cativeiro, eles lançam as bases do templo, eles lançam os alicerces do templo e refazem o altar. Então eles deixam o templo somente nas bases com o altar e se voltam, pegam seus recursos, seu tempo, as suas forças e se voltam para os seus interesses pessoais na figura das suas casas apaineladas. Só que o que ocorria? Já tendo lançado os alicerces e tendo reconstruído o altar, eles não esperaram concluir o templo para oferecer sacrifícios ou para iniciar os primeiros cultos. Eles já estavam fazendo os cultos com o templo inacabado, oferecendo assim animais impuros, imundos, não se preocupando com o seu coração, não se preocupando em servir a Deus com interesse de coração, ou seja, o coração deles estava aplicado nas suas coisas pessoais, enquanto em um templo inacabado ofereciam sacrifícios, ou celebravam o culto a Deus, e esse culto sendo feito, com o templo inacabado, com o coração dividido, com as casas apaineladas, era para Deus um culto impuro, um culto imundo, eram sacrifícios imundos. Então, o tema central aqui, o que Deus está querendo dizer é que Ele não pode aceitar o culto de vocês, Judá, enquanto vocês estiverem com o coração dividido. Essa é a ideia. Não adianta retornar, não adianta fazer, se o coração de vocês não está nisso. Deus está repreendendo a religiosidade de Judá, a religiosidade litúrgica. Cultuar a Deus é mais que um ritual, é mais que obedecer preceitos externos, é mais que apenas seguir o rito. Cultuar a Deus é com o corpo e a alma, cultuar a Deus é com interesse de coração. É isso que ele estava repreendendo o povo. Da mesma maneira para nós que estamos retornando, da mesma maneira para nós que temos o nosso horário específico de leitura bíblica devocional, da mesma maneira que nós temos orado, eu penso que temos, para nossa oração particular, individual, secreta, da mesma maneira que nós participamos da Santa Ceia, do culto público, do cântico congregacional, das atividades que agora retornam, temos que tomar cuidado para não ser apenas um retorno religioso, litúrgico. Temos que tomar cuidado para não fazermos algo burocrático, enquanto nosso coração de fato não anseia, não está na expectativa, não está todo voltado para o retorno ao culto a Deus. Nosso coração está ansioso para recuperar nossas posses, nossos bens. É nisso que ele está. Enquanto nosso coração está lá, ansioso, cobiçoso, enquanto nosso coração deseja todas essas coisas, cultuamos no mesmo instante o Senhor. Muito cuidado com isso.
Deus não quer isso. Deus não quer só o corpo no reino, mas também o coração. E nós, como somos inclinados para isso, temos uma enorme probabilidade de fazermos isso muitas vezes sem saber que estamos fazendo. O corpo vai retornar, a atividade física vai retornar, mas Deus está nos advertindo: não retorne fisicamente, sem que o coração também retorne. Cuidado para que você não faça isso, mas o seu coração esteja nos seus interesses pessoais. Olha que coisa tremenda que é a palavra do Senhor. Na quarta mensagem do livro, Deus vai trazer algo de foro íntimo. Deus vai dizer, mesmo que esteja tudo voltando ao normal, mesmo que todas as atividades voltem na íntegra, se o coração de vocês não estiver nisso, vocês de fato não voltaram. Isso é um sacrifício impuro para o Senhor. Vamos então para a quarta mensagem de Ageu, no que consiste a quarta mensagem de Ageu. Capítulo 2, verso 10. Ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo... Veja só, a quarta mensagem tem no verso 10 um registro datado de quando aconteceu. Ela veio, a quarta mensagem de Deus para o povo, veio a Ageu no dia 18 de dezembro de 520 a.C. Ela aconteceu 2 meses depois que ele tinha dado a última palavra, lá no capítulo 2, no verso 1. Aquela mensagem foi dia 17 de outubro. Agora 18 de dezembro, 2 meses depois, vem Ageu e traz da parte de Deus a quarta mensagem para o povo do pós-exílio. Mais uma vez Deus transmite uma palavra ao povo, e mais uma vez o instrumento que ele usa é o profeta Ageu. Da mesma forma, meu irmão, Deus intenta trazer ao povo dele sua palavra. Deus sempre quer comunicar ao povo sua palavra, a mensagem inspirada, revelada de Deus. E o instrumento que Deus usa hoje não são os profetas do Antigo Testamento, hoje são os sacerdotes, os pastores. Eles estão autorizados a falar da parte de Deus, e eles são responsáveis por trazer a palavra de Deus ao povo de Deus. Que palavra é essa? É uma palavra que o pastor, que o pregador vai receber, que vai ser revelada a ele? Não, é a palavra que já foi revelada, que o pregador já recebeu. A mensagem que Deus quer comunicar ao seu povo hoje é a santa, inerrante, infalível palavra de Deus. Não que ele vai revelar, mas a que ele já revelou. 2 Timóteo 4, 1, 2, Paulo diz isso: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação, por seu reino, eu te exorto solenemente, Timóteo, que pregue a palavra. É a palavra, meu irmão. Então hoje eu tenho uma palavra para você, hoje eu tenho uma profecia para você, e hoje Deus me revelou uma palavra. Abra no profeta Ageu e veja a palavra que Deus me revelou. Hoje são os pastores os responsáveis por trazer a palavra de Deus ao povo. Que palavra é essa? É a que está revelada nas Sagradas Escrituras. Agora vamos para o teor da mensagem, no que consiste a quarta mensagem de Ageu, versos 11 e 12, vamos ler. Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei: se alguém leva carne santa na orla de sua veste,
e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará essa coisa que a carne santificada tocou, ficará também santificada? Responderam os sacerdotes: não. Bom, a quarta mensagem de Ageu ao povo começa com duas perguntas ligadas à lei cerimonial, que está descrita em Levítico. Primeiro, Ageu dirige essas duas perguntas aos sacerdotes. Por quê? Porque era uma pergunta relacionada à interpretação da lei. E esta era uma função exclusiva do sacerdote: estudar e ensinar a lei. Então, Deus, através de Ageu, questiona os sacerdotes: vocês conhecem esta passagem sobre o ritual de purificação com relação à pureza do culto? Vocês conhecem? Ele vai se dirigir a eles para saber se eles conhecem, se interpretam bem. E ele faz duas perguntas. Por exemplo, está falando no tocante ao sacrifício oferecido. A carne do animal, quando um animal era separado para oferecer como sacrifício, quando a carne do animal era batida e a carne era separada, essa carne se tornava santa, por ela ter sido destinada ao sacrifício. A carne se tornava santa. Isso está em Levítico 6, 25. O animal da oferta por o pecado será morto perante o Senhor no local onde é sacrificado o holocausto. Isto é uma oferta santíssima. Então a carne, o animal separado para o sacrifício, se tornava santa. Estas carnes santas, os sacerdotes carregavam algumas porções dela na aba das suas vestes. A roupa se tornava santa, por estar ali carregando a carne santa. Entretanto, essa santidade que estava agora sobre a roupa, sobre o sacerdote, não se transferia para nada em que o sacerdote tocava. Ficava limitada apenas à carne que estava sendo carregada pelo sacerdote. De modo que se o sacerdote, que está com a carne santa, ou a própria carne, tocasse em qualquer outra coisa, isso não santificava a coisa tocada. Então, a santificação da carne não era transferida para algum objeto imundo. Essa é a ideia de Ageu. Então ele está perguntando: se o sacerdote carregando a carne santa tocar em algo não santo, isso fica santo? O que é que os sacerdotes respondem? Não. A interpretação dele estava correta. A santidade não pode ser transferida. Está claro aqui na lei de Moisés. A pureza cerimonial não pode ser transmitida. Logo, um objeto impuro, para se tornar puro, tinha que passar pelos rituais de purificação. Outro objeto puro não transferia pureza para o impuro. Não havia transferência cerimonial de pureza. Então, algo impuro, se quisesse se tornar puro, teria que passar pelo ritual de purificação. Isso não acontecia por transferência. Ele pergunta isso, ok? Agora, a segunda pergunta a primeira mostra que a pureza cerimonial não pode ser transferida. A segunda mostra que a impureza cerimonial podia ser transferida. Vamos lá no verso 13. Então perguntou Ageu, agora a segunda pergunta: e se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, se este tocar em algumas dessas coisas, ficará essas coisas que ele tocou imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Veja só, se a pureza não podia ser transferida a objetos ou alimentos, ou a pessoas, a impureza era transmitida
em tudo que ela tocava. Você entender que é mais ou menos igual saúde e doença. Quando você está com saúde, visita alguém doente, você pode transferir sua saúde para o doente? Você toca nele, ele fica saudável? Não. E se você está doente e visita alguém com saúde, está com vírus, a doença transfere para alguém que está com saúde? Sim. Você não transfere saúde, mas transfere doença. Se você gostou do vídeo, então, estarei deixando esse outro, para sua edificação. Vídeos de pregações genuínas, é aqui no canal Deus Quer Falar com Você. Que Jesus Cristo te abençoe ricamente. Amém.